10h59, quase 11 horas da noite. E cada vez mais a alta tecnologia tem desenvolvido instrumentos que afetam diretamente o nosso estilo de vida. A inteligência artificial tem provocado sentimentos conflitantes em muitas pessoas. De um lado, ânimo pelas facilidades criadas. De outro, preocupação sobre quais as consequências de como essa tecnologia será utilizada. A nova frente deste universo é o tal ChatGPT. Para falar sobre o que é, como funciona e vantagens e desvantagens, vamos conversar agora com Roberto Maier, que é vice-presidente de Governança e Planejamento da Federação ACESPRO, Associação das Empresas Brasileiras de Tecnologia da Informação. Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, obrigado. Imagina. Gostaria primeiramente que o senhor explicasse para a gente o que é esse chat. Bem, de fato, o ChatGPT é uma ferramenta que ela conversa com as pessoas, né? Da mesma forma como a gente estabelece uma conversa com uma pessoa, por exemplo, no WhatsApp. Só que quem está do outro lado é uma máquina, né? Resumidamente, este é o princípio, né? O fato é que esta máquina ela é baseada em algoritmos, né, de inteligência artificial, e daí o seu comportamento, né, que nós temos visto aí um monte de reportagens e especulações aí nas últimas semanas. Pois é, eu vi que esse chat ele é capaz de escrever melodias de músicas, de escrever textos, de escrever, como que eu posso dizer, trabalhos, né, que a gente publica, de repente artigos, não sei. Meu Deus, isso é verdade? De fato é verdade, mas a gente precisa tomar cuidado com a avaliação que a gente faz dos resultados, né? Este projeto que deu origem ao ChatGPT, na verdade é um projeto criado há 8 anos atrás, com a ambição de coletar como base para o processo algorítmico todas as informações disponíveis na web, né? Por isso que alguns fazem a comparação com a busca do Google, né? Os algoritmos de inteligência artificial, né, que estão por detrás do ChatGPT e da maioria dos sistemas de inteligência artificial modernos, né, eles são baseados num processo que a gente chama de aprendizado de máquina, onde, na verdade, o algoritmo recebe um conjunto de informações e, através do algoritmo dele, ele vai, então, selecionar quais informações ele vai retornar para a pessoa que está interagindo com ele, né? Falando de uma forma simplificada. A grande novidade do ChatGPT é o grande volume de informação, né? Nós temos já sistemas de inteligência artificial em uso há alguns anos, né? Nós temos, por exemplo, nas redes sociais hoje, algoritmos que analisam fotografias para identificar fotos de nudez ou outras que o termo de uso não permita, né? Nós temos sistemas de inteligência artificial que fazem identificação de rostos em sistemas de segurança, mas eles são limitados a um determinado âmbito, né? O que o ChatGPT tem como grande, entre aspas, inovação ou ambição de integrar, na verdade, todo o conhecimento disponível na web. Então, em tese, né, ele teria à disposição dele aí todo o volume de informação que está disponível na web. Pois. O problema, isso tem uma série de problemas aí, não sei, porque o conhecimento que ele carrega, na verdade, é o que as pessoas escreveram. Então, isso acaba gerando, por exemplo, alguns vieses, né? Já teve gente que testou ele em conversas e disse, não, ele tem viés de esquerda, ele tem viés de direita. Ou teve cientista que analisou e falou assim, não, ele citou artigos que não existem, né? Tá certo? Por quê? Porque, de fato, a interpretação dessa informação é feita por um programa de computador, que, embora
extremamente sofisticado e com uma infraestrutura de computação gigantesca, né? O ChatGPT é um processo que só de investimento, né? Quando ele foi criado, o projeto recebeu US$ 1 bilhão, né? E ele é tão caro que o número de acessos até hoje é limitado e para expandir eles já estão cobrando, né? Então a gente tem, na verdade, muita especulação sobre o que poderia ser, mas de fato a gente precisa entender ali que tem uma série de limitações, né? A outra limitação que a gente tem é que quando a gente testa essa máquina nas conversas, né, a gente acaba abordando um assunto específico e, obviamente, o volume de informação sobre esse assunto específico que está armazenado é muito menor. Então, aí a gente tem um problema, na verdade, semelhante aos problemas do universo da estatística, né? Quanto menor a amostra que a gente coletar, menos precisa a informação que a gente vai receber, né? Um dos primeiros casos que veio aí na imprensa internacional, por exemplo, foram os astrônomos que perguntaram para a máquina, né, sobre as fotografias do telescópio James Webb, né? É uma informação bem específica, né? E o algoritmo disse que, né, o telescópio James Webb tinha sido o primeiro a fotografar planetas fora do nosso sistema solar, o que simplesmente não é verdade. Outros telescópios há muitos anos já tinham fotografado planetas, né, que circundam estrelas que não são o nosso Sol. Tem esses riscos, né, que o senhor está falando, Roberto, mas me assusta um pouco também, porque esse chat GPT é capaz de escrever trabalhos que não haja plágio, né, então eu fico, que não tem publicação na internet. Aí eu fico me questionando, será que todas essas tecnologias, eu assumo que eu me assusto, será que todas essas tecnologias não vão criar uma nova geração que simplesmente não vai pensar que vai ser dependente disso? Olha, esse risco existe, né? Mas ele não é imediato, né? A gente tem, na verdade, na história da humanidade, né, desde antes até do grande avanço científico, né, do século XIX, ou século XX, né, já tínhamos, né, escritos e alquimistas e místicos que queriam criar, né, o que modernamente nós chamamos de robôs, né, em resumo, máquinas que pudessem substituir homens, né, e a fronteira do pensamento, né, é de fato talvez a última que nós temos aí para ser transposta, mas se isso vai funcionar ou não, nós ainda não sabemos, né? De fato é um experimento grande, larga escala, né? Mas nós tivemos aí os vários relatos, né, de colocações, né, que vão na direção de que isso tem uma série de problemas, né? Do outro lado, a gente tem, por exemplo, quando foi noticiado, né, que foram colocados no chat para o algoritmo perguntas que fazem parte de exames de admissão em universidades americanas. Aqui no Brasil foi feito com as perguntas do exame para admissão na Ordem dos Advogados do Brasil, né? De fato, ali nós estamos falando, na verdade, de um processo de consulta enciclopédica, né? É como se a gente tivesse um Google automático, né? O número de lugares na internet onde essa informação está disponível é muito grande, então a chance de acerto é razoavelmente grande. E, de fato, a manchete diz, né, o ChatGPT foi aprovado no exame da Ordem dos Advogados do Brasil. Mas lá, se a gente lê as letras pequenas da reportagem, né, ele passou, sim, mas com uma nota de 60% ou 70%. Né? Então, mesmo nesses casos, ele não teve o índice de acerto de 100%. Né? O que a gente tem muito mesmo, são crenças, né, de que a inteligência artificial ela é perfeita, né, de que ela é mágica, né, e de fato nós ainda estamos muito longe disso, né. Quando eu era estudante de
pós-graduação, né, meu orientador brincava, né, que a sigla IA, na verdade, não significa inteligência artificial, mas significa idiotice automática, né, porque o computador simplesmente reproduz, né, o resultado das informações que lhe foram dadas com o programa que foi implantado nele. O que nós temos aqui no caso é que o volume de dados é cada vez maior e a capacidade de computação também. Mas uma questão que, por exemplo, em relação à tua preocupação, né, existe a questão do custo, né, tá certo? Usar este algoritmo, né, hoje, para todas as aplicações que está se falando, é até economicamente inviável, né? A quantidade de equipamentos, o consumo de energia, o preço disso, né? Pouquíssimas pessoas teriam condições de pagar por isso hoje. Então, assim, o risco existe, mas ainda estamos longe desse cenário quase que apocalíptico, né, que você está descrevendo. Ai, que bom. Kobayashi, já pensou, Kobayashi, a inteligência artificial pontuando mais que você numa prova da OAB, Kobayashi? Mas já pensou concorrer com a máquina? Essa é a questão. Se acertou 70%, já passa no exame e pega a carteira, viu? Vamos nos lembrar disso. Mas, Roberto, primeiro, muito boa noite, um prazer falar com boa noite, Kobayashi. A minha pergunta é a seguinte: já se tem notícias sobre alguém se utilizando desse mecanismo para cometer crimes? Porque a tecnologia vem e as pessoas se aproveitam. Quando tem um cartão de aproximação, alguém já faz um golpe do cartão de aproximação. Tem um aplicativo de relacionamento, alguém faz golpe do aplicativo de relacionamento. No metaverso, por exemplo, no ano passado a gente teve notícias de violação sexual, de abuso dentro do metaverso. Então, cada vez que a tecnologia vem, há um criminoso que enxerga nisso uma oportunidade de tirar alguma vantagem. Tem alguma notícia de alguém já se utilizando disso? A sociedade precisa se preocupar, se precaver de alguma forma? Olha, até o momento nós não temos notícia de nenhum crime cometido usando o ChatGPT, né? De fato é um serviço que é prestado mediante cadastro, né? Você precisa se identificar, né? Então, o processo, por enquanto, ele tem esse nível de segurança, que obviamente é limitado, né? Os criminosos vão certamente criar perfis fakes, né? Mas eles também têm que aprender a usar a ferramenta, né? A criatividade, né? No uso de uma ferramenta como essa para fins, digamos, criminosos, né, ela não é imediata, né, porque você estabelece uma conversa com a máquina, então você tem que, de alguma forma, usar esse conteúdo da conversa para fins maliciosos, né, e quem está conversando é você, né, e o que a máquina vai responder você não sabe, porque do outro lado tem um algoritmo, né, então, assim, já teve gente que provocou, isso sim, nós sabemos, a máquina, né, buscando fomentar respostas inadequadas, e de fato isso aconteceu, né? A imprensa americana relatou aí vários casos, inclusive, que, né, o algoritmo fez uso de expressões, digamos, inadequadas, né, ficou agressivo, né, na linguagem que passou a utilizar, né, porque os programadores que desenvolveram tentaram colocar nesse processo de conversa uma camada que pareça humana. Mas eu, pelo menos, não tenho conhecimento ainda de nenhum crime baseado nessa tecnologia. Roberto, e como que se faz para acessar esse algoritmo aí, esse chat GPT? Porque ele não é que nem um aplicativo que eu vou ali na loja do meu celular. Na verdade, ele está disponível no site da OpenAI Foundation, né? Gratuito? Então, na verdade, o acesso em tese é gratuito, mas o número de acessos gratuitos simultâneos é limitado. Quando foi lançado, ele foi limitado a 100 mil usuários simultâneos, né? Então, nos primeiros dias de uso, né, quando poucas pessoas estavam usando, todo mundo que tentava acessar, conseguia acessar gratuitamente. E com a disseminação massiva que ele teve, né, já nas primeiras semanas de janeiro, quem tentasse acessar a versão gratuita tinha mais de 90% de chance de
recebeu uma mensagem dizendo que todos os slots gratuitos estavam ocupados, que era para tentar em outro momento. E como o número de pessoas interessadas continuou crescendo, então eles aproveitaram para lançar uma assinatura paga, né? Nós temos hoje aí a possibilidade de acesso pago, né? Tem, se não me engano, uma taxa de R$100 mensais ou $100 para fazer uso do robô. Agora, algo que me provoca... Só completando, né? Se quiser acessar, se você entrar no Google e procurar por OpenAI, né? Que é a AI, né? Que é inteligência artificial em inglês, a abreviatura, ele vai te dar o link, você entra lá e conversa. Se tiver sorte de achar um slot gratuito, quem sabe, não é mesmo? Consegue operar. Ô, Roberto, agora, assim, para a gente finalizar, mais um cenário apocalíptico que eu trago aqui. Sou jornalista e a gente sabe que, assim, quem está em frente à câmera não é nem sei lá, 10%, né, de toda a nossa categoria. Se a gente olhar a nossa redação, na verdade, numa redação, 90% dos jornalistas, né, são de redação. E a minha pergunta é, não só de jornalista, como outras profissões, será que um dia a inteligência artificial pode tomar o nosso lugar? Olha, eu pessoalmente acredito que não. Né? Os seres humanos temos uma capacidade de discernimento e um cérebro, né, que funciona de uma forma que até hoje, né, a gente não tem uma explicação científica clara, né, de como que funciona. Esses computadores que estão por trás do ChatGPT são computadores semelhantes a esses que todos nós usamos, né, na sua arquitetura, né, apenas que ali tem um parque de equipamentos gigantesco processando de forma simultânea para conseguir isso que nós estamos vendo com todas as eventuais limitações e falhas, né? Mas a tecnologia continua evoluindo, né? Nós temos vindo aí a computação quântica, né? Que é uma forma diferente de fazer o processamento dos dados, que tem toda uma complexidade de gestão e de funcionamento, por isso que ainda não é de uso assim em larga escala, mas que dá um salto, né, na capacidade de processamento. Então, para te deixar tranquilo, né, eu acho que nossa geração e as próximas 2 ou 3 vão sonhar talvez com isso, mas nós não vamos ver. Né? Talvez um dia chegue isso, mas eu não acredito que isso possa ocorrer dentro dos próximos 20 ou 30 anos. Nós ainda vamos precisar, né, de revisões humanas, até porque, né, esses algoritmos, né, eles sempre são baseados na coleta de informação que já existe, né? E alguém tem que ter produzido, né? Quando você falava, por exemplo, da questão musical, tá certo? Se a gente dá para um algoritmo desses todas as composições de um gênio como o Mozart, ele vai conseguir sintetizar uma partitura no estilo dele, semelhante, mas ele não vai conseguir gerar um novo gênio do mesmo patamar. Tá certo. Roberto Maier, obrigada pela entrevista. Boa noite para o senhor. Obrigado a vocês, boa noite.